Hola muchachos de la primera serie, empezamos el mes de septiembre con el contenido del tercer bimestre. Hoy nosotros vamos a ver un poquito sobre los números. Aprendimos sobre los numerales cardinales en principios de año en el colegio. Ahora vamos a ver un poquito sobre los numerales ordinales y los numerales partitivos, que son las conocidas fracciones en portugués. Essas actividades que estão aqui em este video estarão em la lista de ustedes em Classroom. E, bueno, se ustedes queiram, tomem nota, copiem, né, no caderno de vocês, o conteúdo ou um resumo dessa matéria disponibilizada aqui nesse vídeo para vocês. A ver, entonces, ¿qué son entonces los numerales ordinales? Aqui há um quadro onde aparecem vários numerales que são conhecidos como números ordinais em português, ordinales em espanhol. Então eu tenho aqui onceavo, quarto, terceiro, 15º, sexto, segundo, sétimo, primeiro, centésimo, milésimo, 12º, 35º. Então, são números que são bem semelhantes ao português, tá? Para quem sabe os números ordinais em português, não vai ter nenhuma dificuldade com os números ordinales em espanhol, porque eles são bem semelhantes, tá certo? A escrita que vai mudar um pouquinho de acordo com os números cardinais, que tem algumas diferenças entre os números cardinais e ordinais, tanto do português quanto do espanhol. Mas nós vamos ver uma tabela com esses nomes, né, para ver essas diferenças aí. Há também algumas particularidades com relação a algumas regrinhas no espanhol ao utilizarmos os números ordinais. Quando que nós podemos utilizá-lo da forma comum ou da forma abreviada, que é chamado de apocopada. A ver. Aqui temos os números ordinales ou numerales ordinales. A começar do primeiro, que em espanhol é chamado de primer também. E lembrando que os números ordinais, eles devem ser sempre classificados de acordo com o substantivo que os acompanham. Então, eles podem estar tanto no singular quanto no plural, como podem estar no feminino ou no masculino, dependendo do substantivo que acompanha esses números. Então, o primeiro ou primeiro, primeira, primeiros, primeiras e assim sucessivamente. Segundo, segunda, segundos, segundas. Terceiro ou terceiro, terceira, terceiros, terceiras. Então, podem notar que o primeiro e o terceiro, eles têm duas formas de ser escrito. Primeiro ou primeiro, terceiro ou terceiro. E isso vai seguir com todos os números que acompanham o primeiro e o terceiro. 11º, 20º, 31º, 41º e assim sucessivamente, assim como o terceiro também. 13º, 23º, enfim. Então, eu escrevo sempre primeiro ou primeiro, terceiro ou terceiro, de acordo com o substantivo. Quando o substantivo é masculino, eu vou apocopar, ou seja, vou abreviar esse nome. Quando ele é feminino, eu deixo como primeiro mesmo ou terceiro mesmo, terceira. Aí aqui eu tenho quarto, quinto, sexto, sétimo, aqui já tem uma diferencinha do português, octavo também, noveno, 11º ou 1º, 12º, 13º, 14º, e aí 15º, 16º, 17º, 18º, aí eu sigo os numerais, tá? 20º, 30º, 40º, 50º, 60º. É por isso que a gente tem esse G aí tão arranhado, récimo, 20º, 30º. O espanhol sempre puxa esse G aí pro som de R, estão lembrados? Nunca se esquecendo de verificar qual é o substantivo que acompanha, se está no singular, se está no plural,
se eles são masculinos ou se eles são femininos. Continuando, septuagésimo, octagésimo, nonagésimo, centésimo, milésimo, 2 milésimos, aí eu sigo, 3 milésimos, 4 milésimos, 5 milésimos, normal. E milionésimo. Então, é bem semelhante ao português. Os números partitivos são os números que são fracionados. Então, aqui eu tenho medio, tercio, no singular, tercios, no plural. Quarto, que é um quarto de hora, um quarto de xícara, um quarto do relógio, enfim. Quinto ou quintos, sexto ou sextos, também igual ao português. Sétimo ou séptimos. Octavo, octavos. Noveno, novenos. Décimo, décimos, que é igual ao português também. Onceavos, igual ao português, onzeavos, né? Centésimo, milésimo. Então, ó, onzeavos, dozeavos, trezeavos, 14avos é igual ao português, que eu tenho que saber escrever os números cardinais e lembrar do avo. Onceavo, doceavo, treceavo, 14avo. Aqui não tem segredo, né? É só os nomes que são um pouquinho diferentes, que é o tercio e aqui no caso noveno, que é um pouquinho diferente do nono. Como eu falei para vocês, é importante que vocês saibam que o primeiro, terceiro, quando utilizados antes de um substantivo masculino singular, e todos os ordinales terminados em 1 e 3 se transformam em primeiro e terceiro. Isso se chama apocopar o número. Então, um exemplo aqui. Primeiro, aluno, porque aluno é masculino e é singular. Eu não digo primeiro aluno, terceiro aluno, terceiro equipo, terceira equipo. Eu digo primeiro aluno, terceiro aluno, primeiro equipo, terceiro equipo. Então, sempre diante de palavras masculinas, singular, substantivo, eu sempre apocopo o primeiro e terceiro, tá? Os ordinais também, quando terminados em primeiro, em 1 ou 3, ou seja, 11º, 13º, 21º, 23º, fica 11º, 13º, 21º, 23º, ok? Outra coisa que eu mencionei também para vocês é com relação a los partitivos, né? Os partitivos a partir do 11, eles sempre levam a terminação avo ou avos quando é no plural, tá? Como eu já tinha mencionado. 11avos, 12avos, 13avos, 14avos. Outras formas de utilizar los partitivos. Usando a, s, ou a parte mais s. No caso, o que significa isso? Quarta parte, quinta parte, quartas partes. Isso significa que é uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes de alguma coisa. 8 partes de uma pizza, por exemplo. 8 partes de uma pizza. Una parte de uma pizza. Então, eu posso usar também terminados em a, né? Una parte, 2 partes, 3 partes, enfim. 2 quintas partes. 4 treceavas partes. Las actividades que ustedes tienen que responder es muy fácil. Ustedes tienen solamente que mirar los números que están escritos en paréntesis o mirar as imagens que les piden los numerales e olhar as tabelinhas que eu passei para vocês na listagem, tá? E utilizar as regrinhas que eu expliquei para vocês nessa videoaula. Lá na nossa lista de atividades do Classroom, tem as tabelinhas para que vocês possam consultar todos os numerais ordinais e todos os números fracionados, ok?
Em essa pergunta, vocês têm que escrever 2/3, né? 2/3. Como queda o número da receita por extensão, por extenso? Então, aqui eu tenho 2 huevos, 3 taças de harina de trigo e 2/3 de taça de açúcar. Como queda a frase com o número marcado em calendário? Aqui eu quero que vocês escrevam o número marcado no calendário, dia 24 de maio, só que em ordinal. Como queda a frase com o número entre parênteses? O número entre parênteses é 3/8, que nós comemos 3/8 da pizza. Como fica a frase com a hora do relógio ao lado por extenso? Aqui no relógio nós temos 7 horas e 1/4 do relógio. Nessa sexta e última questão, como queda a frase com os números entre parênteses por extensão? En la corrida de San Silvestre fui el 38º corredor, mi hermano el 57º e mi amigo el 79º. Quase dei a resposta para vocês em espanhol. Então, escrevam esses 3 números por extenso. Gracias por acompañar en la clase de español sobre los numerales ordinales hasta acá. Ustedes pueden tomar nota de todas as tabelas com os números ordinais e também com os números partitivos ou as frações escritas em espanhol, anotarem no caderno, porque eles estão lá na lista no Classroom disponível para vocês. Não deixem de copiar todas as atividades e tirarem as dúvidas nos grupos do WhatsApp, se ainda tiver alguma coisa que vocês não compreenderam. Os números ordinais é uma questão de decorar, né? Escrever, ler, porque eles são bem parecidos e próximos ao português. Porém, nós só podemos decorar assim e aprender as regras, que são diferentes do português para o espanhol. Do contrário, os números vocês têm que saber mesmo, igual ao português a gente sabe, que é primeiro, segundo, terceiro. Então, é uma questão de treino, tá bem? Então, leiam bastante, escrevam bastante, façam bastante atividades. Se vocês ainda não entenderem alguma coisa, podem também pesquisar outros materiais, outros vídeos que tem bastante material disponível também. Mas, com relação às atividades e a esse vídeo e as listas que eu passei para vocês, estou disponível no dia da nossa aula, né, no dia à tarde, né, no dia 11, e, aliás, dia 11, isso mesmo, no dia 11, e para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Hasta la próxima clase, muchas gracias e bye bye.